Jesus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Se o culto terminasse agora, nós estaríamos saciados, porque já teve a palavra inicial, uma palavra de fé, uma palavra de salvação. Teve os louvores que preparam o nosso coração e nos alegra. Tem a palavra de Deus que salva, liberta, regenera o homem, nos dá esperança, muda, transforma a nossa vida. A fé não é uma fé natural. Uma fé natural o homem natural tem. Todos têm a fé natural. O que é a fé natural? A pessoa sai de manhã e diz: olha, amanhã eu vou pegar um ônibus, vou para o trabalho, mais tarde eu volto. Isso é uma fé natural. Você toma um comprimido e diz: olha, eu vou ficar bom com esse comprimido aqui que eu estou com dor de cabeça. Mas a fé sobrenatural é bem diferente. É essa fé que Deus tem plantado no nosso coração. É essa fé que faz a diferença. A fé do Senhor, no Deus único e verdadeiro Salvador. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos no capítulo 10 de Marcos, uma passagem bastante conhecida, mas que vale a pena nós hoje, porque ela nos ensina muito, e principalmente no dia de hoje, num tempo tão difícil que está. Tem muita gente angustiada, tem muita gente acomodada, muitos desanimados, e muitos precisando de clamar ao Senhor por aquilo que está precisando. Aleluia. Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Louvado seja o nome de Jesus. O cego Bartimeu curado. Versículo 26 diz o seguinte: 46. Versículo 46 do capítulo 10 de Marcos diz o seguinte, versículo 46: E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, meu Senhor da glória, essa palavra, Senhor, de fé, meu Pai, de salvação, meu Senhor da glória, a qual, Senhor da glória, meu Deus, o ser humano precisa, Senhor. Todo ser humano precisa, Senhor da glória, de que a fé, Senhor, seja, meu Senhor, o início,
meu Senhor da glória, de uma nova vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos elimina, Senhor, ilumina, Senhor, a tua igreja, Pai. Abre mais o nosso entendimento, Senhor da glória, para que essa palavra dê fruto em nossa vida, para aquilo que nós estamos precisando. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo se inicia, meus amados irmãos, na vida é com a palavra e a fé, porque a palavra e a fé caminham juntos. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Vocês podem ver nesse capítulo 10, é um capítulo extenso, com 52 versículos. E Jesus com seus discípulos, ali, eles estão caminhando para Jerusalém, porque seria a semana de uma festa muito importante, que era a festa da Páscoa. E Jesus ali, nesse capítulo ali, um pouquinho antes desse versículo 46, Jesus ali prediz ali a sua morte e a sua ressurreição para os discípulos. E ali ele vai encaminhando, né? No versículo 45, Jesus diz uma coisa muito importante, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Veio para servir, para dar a sua vida. Jesus, muito humilde e sempre querendo fazer o melhor para o ser humano, porque ele sabe que nós somos necessitados e precisamos da ajuda dele. E por meio da sua palavra, das suas pregações ali, ele veio salvar o ser humano, não só das enfermidades exteriores, mas principalmente das enfermidades interiores, e principalmente a salvação da alma do ser humano. A coisa mais importante que o ser humano precisa é da salvação, e só o Senhor Jesus pode salvar. Se assim nós der lugar, se assim o ser humano abrir o coração e der atenção à palavra de Deus, se der atenção às palavras do Senhor Jesus, se crer no Senhor Jesus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vocês ouviram na palavra inicial que o nosso diácono Luciano trouxe sobre Zaqueu. Zaqueu, fisicamente, ele era perfeito, não tinha nenhuma enfermidade, o corpo físico era perfeito, mas dentro dele, no interior dele, a alma dele precisava e ansiava pela salvação. O homem tem um vazio imenso na sua alma, e ele tenta de toda maneira suprir a necessidade, esse vazio que existe dentro dele, procurando no mundo aquilo que não pode preencher esse vazio, nem tampouco salvar a sua alma. É o que mais o ser humano precisa, é de salvação. Ele precisa de cura interior, para que sua alma seja salva. Ele precisa primeiramente ser curado de muitas coisas, de muitas enfermidades que nós temos dentro de nós. Muitas vezes o homem ele é perfeito fisicamente, mas a sua alma não é. A sua alma está enferma. Nós estávamos mortos espiritualmente,
que era perfeitamente, fisicamente perfeito, mas no interior dele, a sua alma ansiava. E ele aceitou o convite de Jesus. Deus conhece a cada um de nós e sabe a nossa necessidade. E ele disse: Zaqueu, desce daí. Ele atendeu. Hoje me convém entrar na tua casa, dentro de nós, para fazer morada, nos curar. A sua palavra vem nos curar. A palavra da verdade, a palavra de Deus nos cura, porque a palavra de Deus tem poder para isso. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. É como uma espada de dois gumes. Ela corta, ela nos lava e nos cura. É essa a vontade de Deus para o ser humano. O desejo de Deus por meio de Jesus é curar e salvar o ser humano. O ser humano está doente e a cura vem de Deus por meio de Jesus. Mas muitos não têm entendido, muitos têm ignorado. Mas aqueles que têm entendido e abrem com alegria o seu coração para ouvir a palavra de Deus, a fé é plantada dentro dele, uma fé sobrenatural, aquela que cura, aquela que regenera, aquela que transforma o homem e prepara para um dia encontrar com ele lá no céu. Muitos vivem desprezados. Muitos vivem, meus irmãos, assolados neste mundo, desprezado por muitos. O cego Bartimeu era cego dos olhos, mas ele tinha um ouvido, e esse ouvido dele foi por onde entrou a fé. Porque a fama de Jesus tinha se espalhado desde o primeiro milagre que ele fez. Lá no capítulo 2 de João, que foi transformar a água em vinho. E a partir daquele momento, diz a palavra, que os seus discípulos começaram a crer nele. E a sua fama se espalhou em todas as cidades. E o cego Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus, os milagres que Jesus tinha feito, porque Jesus já tinha passado em Jericó. Foi a primeira leitura em que Jesus ali passava ali em Jericó, e Zaqueu foi alcançado pela graça e a misericórdia de Jesus. E Jesus estava passando novamente por Jericó, a última vez, porque ele estava se direcionando para Jerusalém, que ficava distante, e todos os viajantes, todos que iam para Jerusalém, tinham que passar por Jericó, porque a caminhada ainda era longa e precisava se abastecer. Jericó era uma cidade baixa, Jerusalém a cidade alta. Estava se aproximando a Páscoa e Jesus estava passando ali, e ali se encontrava alguém necessitado, que há muito tempo não podia ver. A Bíblia não declara porque que ele era cego, se era de nascença, se era de alguma doença, ou se foi alguma malvadeza que fizeram com ele. Aquela cidade de Jericó era uma cidade onde moravam muitos religiosos, levitas. Vocês lembram da parábola do bom samaritano? Pois é. Mas ali passava Jesus, e tem um detalhe: o cego Bartimeu, ele não perdeu aquela oportunidade.
receber o melhor, a salvação em Jesus Cristo. Um detalhe, o cego Bartimeu, ele teve uma atitude de gritar, quando ele ouviu aquela multidão, e ele perguntou: o que está acontecendo? Disseram a ele: Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno está passando. E ele começou a clamar, e o povo ali o repreendia: cala-te, mas ele não se deixou se abater pela repreensão, de modo algum. Ele não se desanimou, meu irmão. Não se desanime, clame ao Senhor. Nos tempos que nós estamos vivenciando hoje, cada um tem uma luta, cada um tem a sua necessidade, e muitos estão acomodados. Clamar, irmão, é diferente de orar. O povo de Israel estava sendo oprimido lá no Egito. Você vai ver isso lá em Êxodo. E eles começaram a clamar, e Deus ouviu o clamor do seu povo de Israel e chamou a Moisés. Se revelou a Moisés, chamando Moisés para enviar ao Egito para libertar o povo. O clamor é bem diferente, irmãos. O clamor, ele é intenso, e ele move a mão do Senhor. Deus ouviu o clamor. O profeta Jonas estava no ventre do peixe. Você pode ver lá no capítulo 2 e no versículo 2. Vamos ver. E Jonas dizendo, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre da sepultura que tenho, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me alcançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado por cima de mim. Quantas pessoas hoje estão angustiadas? Eu quero te dizer, não é só aquelas pessoas que não conhecem ainda Jesus, mas é crente mesmo, que tem conhecido a Jesus, anda angustiado. Anda angustiado, não tem clamado ao Senhor, tem se desanimado, e muitas vezes não tem nem orado mais. Meu irmão, sem orar, nós não vamos alcançar o milagre que nós precisamos. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei do que você está precisando, mas Deus sabe. Pode alguém estar desprezando a sua crença, pode alguém até dentro da própria família desprezar você, porque está vindo à igreja todos os dias, mas saiba de uma coisa: clame ao Senhor. Não dê ouvido uma má palavra, porque pessoas para te criticar não vai faltar. Não vai faltar alguém para te criticar, porque criticaram Jesus, desprezaram Jesus, duvidaram de Jesus. Mas aqueles que perseveram, meus amados irmãos, Jesus não dava importância a isso. Nós temos que aprender com Jesus, irmãos. Nós temos que aprender com esse cego Bartimeu. Aleluia! Ele era cego da vista, mas espiritualmente ele via Jesus, e ao ouvir que Jesus estava passando ali, ele não perdeu a oportunidade. Você veio hoje aqui, não perca essa oportunidade, irmão. No momento que você aqui, os obreiros estiverem ungindo você com óleo, o outro obreiro vai orar, e você venha clamar. Clame por aquilo que você está precisando, meu irmão. Clame, porque os ouvidos de Deus estão atentos
ao clamor daqueles com perseverança estão clamando a Ele dia e noite, não tem cessado de clamar. Clamas a mim e eu responderei. Dentro do tempo do Senhor, não se desanime. Se você está clamando ao Senhor e a sua bênção não chegou, porque, meus amados irmãos, a nossa bênção, aquilo que nós estamos precisando, venha no tempo do Senhor, não é no nosso tempo, porque o homem é imediatista. Quando ele pede, ele quer ser respondido logo, e não é assim, de maneira alguma. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Aleluia! O cego Bartimeu, a multidão ali queria impedir, e ele clamou. Jesus já tinha ouvido, mas ele aguardou o cego clamar mais, e na hora exata ele mandou chamar. E quando ele chega diante de Jesus, olha só a pergunta de Jesus: o que tu queres que te faça? Jesus sabia a necessidade dele, porque Jesus é onisciente como Deus. Ele era 100% homem, mas 100% Deus. Aleluia! Mas olha só a pergunta que ele fez: o que tu queres que eu te faça? Você sabe o que realmente você está precisando? Nós temos muita necessidade, mas sempre tem uma delas que é a prioridade. Ele queria ver, ele queria enxergar. Jesus não só curou ele, mas salvou. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. A maior necessidade que nós temos, que é a prioridade sobre todas as outras, é a salvação. Paulo ali, orando ao Senhor várias vezes: tira de mim esse espinho, porque algo estava doendo na alma dele, ou no corpo estava doendo. Aí o Senhor respondeu o que para ele? A minha graça te basta. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Não vamos pedir, irmão, aquelas coisas que são passageiras. Peça algo que é a salvação. Mas o homem está doente, irmão, precisa ser curado primeiro. Ele precisa, nós precisamos. Às vezes é uma libertação, às vezes é liberar um perdão para alguém, e essas coisas é prioridade. Às vezes é perdoar uma pessoa, porque perdão é importante. Se nós queremos ser perdoados por Deus, nós temos que perdoar o nosso próximo. Meu Deus! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Que nós possamos com frequência não só orar, mas clamar. Principalmente hoje em dia, a igreja deve se unir, porque o inimigo, irmão, ele não para de maneira alguma. Ele persegue a igreja do Senhor. E nós temos que estar não só orando, mas também clamando, irmãos. Senhor, me tira desse comodismo, Senhor. Que eu volte, Senhor, até a alegria, até aquela intimidade que eu tinha contigo, Senhor, e hoje eu não tenho mais. Senhor, que eu volte ao primeiro amor. Aleluia! É isso. Muitas coisas nós precisamos, mas entre elas, uma delas é mais necessária, e nós sabemos qual é. Eu não sei qual é a tua, eu sei qual é a minha. E o Senhor tem feito muitas curas na nossa vida. O Senhor tem concedido muitas vitórias, e parece que muitas vezes nós esquecemos. Nós muitas vezes somos ingratos. O povo de Israel conhecia bem quantos milagres eles receberam,
está morrendo espiritualmente. Precisa tomar uma atitude. Bartimeu tomou uma atitude de clamar sem cessar. Ele não cessou diante das barreiras, porque muitas barreiras têm se levantado contra a tua vida, contra a minha vida, mas o Senhor